Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso Ouse Discipular. E hoje nós vamos estudar uma lição muito especial. Mas antes de entrar na lição, eu quero só lembrar aqui algumas questões daqueles 10 princípios e que você nunca deve esquecer. Então, antes de cada lição agora, eu vou voltar no princípio desse. Então, veja bem, chegar sempre mais cedo no núcleo de discipulado é muito importante, passa uma mensagem muito bacana. Segundo, não passar, de 1 hora. 1 hora é o suficiente para você dar uma lição dessa. Você pode enxugar, por isso enxugar a sua fala, por isso o preparo é importante. Porque senão você se perde na lição e não consegue nem terminar. E terceiro, lembrando que é fazendo que se aprende. Então, leia a lição, dê uma explicação sucinta de cada item e deixe a pessoa fazer os exercícios, ok? Fazendo assim, vai ajudar bastante. Agora sim, nós vamos entrar na lição 2, que tem como título A Salvação é Pura Graça de Deus. Mas antes de entrar no texto, eu quero deixar aqui alguns pressupostos teológicos que deverão servir de base para trabalhar essa lição. Você se lembra que na primeira lição, Adão quebra um pacto. Era um pacto de obras que Deus fez com a humanidade. Adão é o cabeça e representante. Tudo aquilo que nós vimos, todas aquelas situações tristes da primeira lição, são a condenação, são o conteúdo da condenação. A pessoa morre, a pessoa se torna escrava, a pessoa se torna cega, a pessoa se torna burra, a pessoa se torna ímpia, a pessoa se torna tudo aquilo que nós falamos, escrava de Satanás, do pecado. Aquilo é o teor da condenação, do pacto, ok? Esse pacto acabou, esse pacto das obras. Portanto, não há mais como ninguém chegar a Deus através de obras. Está falido. Entretanto, ficou um código marcado, a impressão que eu tenho é que ficou um código profundo no ser humano, e ele continua ainda na rebelião. Deus levanta um novo pacto, que nós vamos falar dele como pressuposto teológico aqui, mas o homem continua tentando fazer o seu caminho para o céu, tentando remendar aquele pacto quebrado, falido, já não existe mais. E através da religião, das boas obras, das virtudes, da caridade, sempre o homem inventando um jeito, porque esse código está presente dentro dele. É o código do primeiro pacto. É necessário que, então, nós possamos mostrar nessa lição que aquele pacto faliu. E Deus olhou e não viu um homem, um justo, ninguém que era justo, ninguém que era bom, ninguém que fazia o bem. Todos extraviaram por causa da condenação e se tornaram profundamente maus e pecadores. Então Deus, ele levantou um segundo pacto. E nesse pacto, Jesus, o seu próprio filho, se torna então representante e cabeça do seu povo. A lógica é a mesma de Adão. E a gente trabalha bem isso aí nessa lição. A lógica é a mesma do pacto lá das obras. É um segundo pacto de obras. Só que quem vai fazer as obras é Jesus. Se o nosso cabeça e representante tivesse acertado no primeiro pacto, todos nós teríamos vida eterna. Mas ele quebrou o pacto. Todos nós morremos. Agora, Deus levanta um novo cabeça, um novo representante. Se esse novo cabeça e representante obedecer perfeitamente, então aqueles a quem ele está representando obedecem perfeitamente diante de Deus.
porque Deus trata com o representante cabeça. Então Jesus ele entra nesse segundo pacto, chamado Pacto das Obras de Cristo por nós, mas entra como nosso representante e entra como nosso cabeça diante de Deus. Mas há uma segunda característica desse pacto, é que Jesus entra como nosso fiador, porque ele não entrou ali como representante e cabeça de pessoas justas. Ele entra com pessoas que têm uma dívida de condenação que os lançará no inferno eterno. Então Jesus entra aqui como fiador. Ele assume essa dívida como nosso representante fiador. Ele assume e paga essa dívida. Por isso, para Jesus, ele é um pacto de obras e condenação. Mas para nós ele é um pacto de graça, porque baseado no que Jesus fez, nós todos que somos o seu povo temos salvação perfeita para sempre. Então, esses pressupostos são importantes, eles devem ser trabalhados aí junto com o texto, né, dessa segunda lição. Ok? A salvação é pura graça de Deus. A palavra pura foi colocada aqui para mostrar que não tem absolutamente nada a ver conosco. Tem a ver com o pacto entre ele e o segundo Adão, que é Cristo. Pacto feito a favor do seu povo. Então, a lição vai começar rebuscando na primeira lição elementos da primeira lição para lembrar. Toda lição começa assim, ela volta na última lição para lembrar, introduzir alguns elementos, fixar mais a ideia da condenação, da desgraça da raça humana, na desgraça na qual a raça humana caiu. Desgraça essa que pela força dele ele não tem como sair dela, desse atoleiro e dessa morte eterna. E então aí a lição vai começar a trabalhar os aspectos novos que dizem respeito que estão relacionados com o título. O título aqui diz que a salvação é pura graça de Deus. Então não vem nada do pacto antigo, nada das nossas obras, nada da nossa virtude. Ao contrário, vem de um novo pacto, de uma nova aliança que eu já falei, que é o pacto da graça com o Senhor Jesus. Veja que é introduzido um novo tipo de exercício, agora não é uma interpretação livre, como na primeira lição, aqui já é uma interpretação conduzida por perguntas, né? Todos se extraviaram, aquele texto de Romanos 3,12, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí já vem perguntas, porque com perguntas fica mais fácil para a pessoa entender o que a gente quer. Então, quantos se fizeram inúteis por causa do desvio? Resposta, todos. Em que consiste essa inutilidade? Então, vejam bem, a uma se fizeram inúteis. Consiste que ninguém consegue fazer o bem. Consiste nisso. Então, notem que esse tipo de exercício vai aparecer mais a miúde nas próximas lições. Lembre-se que a pessoa que vai ministrar o discipulado, ela vai ler, somente ela vai ler. Não é interessante que ela passe para outra pessoa ler, porque pode haver no meio do grupo ali uma pessoa que não tem uma boa leitura e possa se sentir ofendida. Então, as pessoas são muito melindrosas, aliás, é outra consequência do pecado. A não ser que o discipulado seja com uma pessoa só e ela tenha uma boa leitura, uma boa interpretação, e então pode-se revezar a leitura aí. Mas, caso contrário, recomendo aí que a leitura seja feita só por uma pessoa que é o discipulador. Note que aqui volta o exercício, né? Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, Isaías 53, 5, aí a pessoa vai colocando os numerais entre os parênteses, lembrando que é interessante que os textos, você deu aí uns 5 minutos para a pessoa resolver esse exercício,
mas na hora da correção é interessante que se pergunte, né, o número 1, qual o enunciado, o número 2, o numeral 2, e que se leia o texto novamente para fixação. É fazendo que se aprende. Então, por isso, estamos pedindo aí, estamos orientando que os textos sejam lidos novamente. A segunda parte do exercício, na parte do verso da folha, vem então um exercício aí chamado de completar as lacunas. É um exercício fácil. Devemos lembrar que muitos lares nós vamos encontrar Bíblias católicas, então a versão é diferente. Eu já falei que nós usamos a versão revista atualizada, né? A revista da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é atualizada, essa versão atualizada. Mas a pessoa pode ler lá na versão da Igreja Católica, não é tão diferente, mas vai precisar aí de uma ajuda para fazer esses exercícios aí. Aqui nós temos exercícios com versículos, é muito simples, apenas completar aquela lacuna com a parte do texto que falta. Isso é importante, tem um poder de fixação tremendo esse exercício. Eu deixei então, nessa lição aqui, aquela questão do apelo. É na lição 2 que a gente vai perguntar à pessoa se ela entendeu que Jesus é o representante, o fiador dela. Se ela entendeu e se ela gostaria hoje de transferir a fé dela da religião, do esforço pessoal, dos méritos, para a obra do seu representante. Se ela gostaria de reconhecer Jesus como seu cabeça, representante, fiador no pacto e o receber como Senhor e Salvador. Esse momento é aquele momento em que nós confrontamos a pessoa se ela quer realmente tomar esse passo. Geralmente as pessoas que são católicas, o conceito de aceitar Jesus, elas entendem de outra forma. Você quer aceitar Jesus? Então eu recomendo que não se use essa expressão para o católico. Que se use, você entendeu que Jesus é o seu representante no pacto da graça e fiador? Você confia em Jesus, você deposita sua fé nessa verdade, que Ele é o seu representante, o seu fiador. Você aceita isso na sua vida, toma posse disso na sua vida, abraça isso na sua vida. É um tipo de apelo diferente para que ela comece então a confiar nesse segundo pacto e não no primeiro. Ela vai tirar a fé dela da religião, daquilo que ela do esforço dela para a salvação, né? E ela vai transferir a fé dela para o segundo pacto, o que Jesus fez como representante e fiador. Como representante, ele cumpriu toda a vontade de Deus no lugar da pessoa. A vida toda dele, ele não quebrou nenhuma vírgula, nem um i, nem um tio da lei. E como fiador, ele assumiu a dívida dessa pessoa, a dívida que a mandaria para a terceira etapa da morte. É necessário que Jesus seja aceito nesses termos, ok? Todas as lições têm um exercício final, um questionário que é para ser feito no decorrer da semana. Na próxima semana, ao chegar na casa da pessoa ou no ponto de encontro, esse exercício deve ser corrigido, porque esse exercício também é para fixação. Então, não pode deixar de ser corrigido. Tem uma importância didática muito grande. E assim a gente termina essa segunda aula, ainda não chegou aos 15 minutos, e eu te espero para a próxima aula, lição 3, que a graça do Senhor esteja na sua vida, na sua família. Deus nos abençoe. Amém.